O meu adolescente me enfrenta. Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver aqui comigo ao vivo, muito bem-vindo. Se você estiver assistindo essa live que foi gravada, ela foi feita dia 22 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo também. Eu vou já fixando o tema aqui embaixo para vocês que estão entrando saberem do que se trata. Opa! Meu adolescente me enfrenta. Se você estiver passando por isso, conta aqui para mim e vamos dividindo experiências. Para quem está chegando agora no canal, eu sou Soraya, eu sou médica. Nesse canal eu te ensino a entender por que seu filho está mudando tanto nessa fase da adolescência e saber lidar com esse momento. Eu te oriento a saber lidar com essas mudanças. Essa live faz parte de uma jornada, como é que chama? De uma série chamada Adolescer. Na série Adolescer, que é de segunda-feira às 7h30, eu abordo essas transformações, tanto as transformações físicas quanto as emocionais que ocorrem nesse período de transição da infância para a fase adulta, que é a que eu adoro tanto, a adolescência. Cada segunda-feira eu trago um tema diferente e eu fico aqui, a princípio, esperando o seu comentário. Divide comigo o que você passa. Então, hoje a gente está falando aqui do meu adolescente me enfrenta. Conta pra mim se você passa por essa situação, que daqui a pouco eu vou dar uma lida nos comentários. Costumo nesse comecinho ir falando um pouquinho sobre o tema, sobre o que eu preparei e depois eu leio o comentário das mães, tá? Então, nessa adolescência, eles vão buscando uma independência. Nessa busca da independência, eles buscam se conhecer e eles mudam um pouquinho o jeito deles. E algumas vezes contrasta com o que eles eram. E isso nos deixa, tá diferente, tá estranho. Mas é porque ele tá buscando a independência. E aí ele vai testar alguns limites, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E desenvolve a identidade dele. Então, essa mudança, alguns pais encaram como tá me enfrentando. Então, isso que a gente vai conversar aqui hoje. O que a gente não vai conversar hoje é: meu filho está vindo com violência para cima de mim. Então, o enfrentar de hoje não é sobre violência, eu não vou falar sobre isso, tá? O que eu vou falar é sobre essa mudança de identidade, por essa mudança em que ele busca uma nova identidade e testa alguns limites. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? E é uma oportunidade para você. Por quê? Porque na hora que você entende essas mudanças que o seu filho está passando, você vai criar estratégias para saber lidar com aquilo. Então eu vou abordar 3 exemplos aqui diferentes para você entender o que eu estou querendo dizer com esse enfrentamento, tá? Primeiro exemplo. É um exemplo bem comum. Soraya, minha filha não quer raspar a axila. A geração de hoje está muito comum. A menina não quer raspar a axila e o menino quer raspar a perna e o peito. São coisas muito diferentes das gerações anteriores. Então, até recentemente não tinha muito esse questionamento da menina não querer raspar a axila. Já de um tempo para cá isso está muito comum. E já de um bom tempo para cá tem essa questão do menino querer raspar o peito e raspar a perna. Muitos pais acham isso muito estranho. Imagina, o que tem a ver uma menina, né? A menina peluda embaixo do braço, o menino liso no peito e na perna. Por que o pai acha estranho? Por que a mãe acha estranha? Porque na época deles isso não era comum. Mas nessa geração isso é muito comum. E na hora que a menina fala: mãe, eu quero deixar o pelo na minha axila.
e a mãe fala não, não vai deixar, e a menina fala sim, eu vou deixar, soa como um enfrentamento. Tá me enfrentando, Soraya, ela quer. Será que ela tá te enfrentando? Ou será que ela tá querendo assumir uma nova identidade? Diferente, mas é uma nova identidade. Mas não é para te testar. É para se conhecer. E vou te contar mais. Quantas meninas que já passaram no consultório, eu explico que o pelo, né, quando tem mais pelo na axila, fica mais escurinho, mais quentinho, proporciona mais umidade e dá mais odor. Então é mais difícil de controlar o odor com o pelo. Mas no começo elas é como se eu visse e saísse pelo outro lado da explicação. Elas querem passar por aquilo e elas estão certas. Elas absorveram a informação e vão lá testar o que eu falei. E quando elas testam, muitas vezes elas viram para mim e falam: realmente, tia, é muito pior. E aí espontaneamente elas param. Então eu pergunto para as mães: por que não deixá-la? Explica a situação e deixa ela escolher. Ou até ao contrário, o menino que quer raspar o peito e raspar a perna. Então até teve recentemente, eu sempre tenho uma mãe me perguntando isso nas mensagens também, além do consultório. Imagina, Soraya, meu filho quer raspar a perna. E aí eu pergunto, por que não? O que tem? Deixa ele curtir, deixa ele experimentar essa situação nova. E se ele raspar e não gostar, Soraya? Vai crescer. Pelo cresce. Então, será que ele tá te enfrentando mesmo? Porque isso soa para algumas mães como um enfrentamento, mas eu não acho que é um enfrentamento. Lógico que vão ter situações e situações. Mas a maioria não é para enfrentar o pai e a mãe. É porque eles querem se conhecer. Então observe se o seu filho está vindo com um pedido diferente e você está encarando como um enfrentamento e na verdade é só porque ele está querendo se conhecer. Puxa, como é que será que eu fico mais peluda embaixo do braço? Puxa, como é que será que eu fico com menos pelo na perna? Com menos pelo no peito para os meninos? Entendeu? Primeiro caso, trouxe aqui para vocês. Então, um caso, o primeiro, né, inicialmente eu contei de um caso do consultório, mas trouxe aqui várias citações de outros casos que eu vivenciei, tá? Essa menina da axila, ela já tinha 15 anos e de repente ela quis testar, tá? Então, ela testou, ela ficou realmente com pelo na axila por um tempo e depois ela desistiu e hoje ela não tem mais. Então, foi mais leve quando a mãe entendeu que não, aquilo não era um enfrentamento à mãe, era uma necessidade de se conhecer. E aí ficou mais leve, pararam as brigas em casa, né? Segundo caso, quer voltar para casa sozinho. Esse foi um caso que me marcou muito, foi uma mãe aqui da rede social que ela me mandou. Imagina, a minha filha tá me enfrentando porque ela quer ir para a escola sozinha. Aí eu perguntei para a mãe, né? Como assim sozinha? Daí ela explicou. Ela quer que eu pare uma quadra antes da escola e vá andando. E aí eu perguntei para a mãe, e por que não? Ela falou, mas ela tá me enfrentando aqui. Será que ela tá te enfrentando? Ou será que ela tá te pedindo? Mãe, me deixa conquistar a minha independência. Geralmente, quando o adolescente pede para ir para a escola sozinho, e que não é para ir para a escola sozinho, ele quer que você deixe ele ali 2 quadras antes, 1 quadra antes. Ele não quer fazer todo o percurso sozinho. Geralmente, o primeiro pedido é esse, um trechinho sozinho.
Quando ele pede isso para a mãe, ele não está enfrentando a mãe. Ele está pedindo para a mãe: mãe, me deixa conquistar essa minha independência. Só que geralmente a mãe fala não. E ele vai falar: por que não? Porque ele quer entender por que ele não pode fazer aquilo sozinho. E na hora que ele pergunta por que não, a mãe encara aquilo como um enfrentamento. Conta aqui pra mim, aqui embaixo, se alguém já passou por isso. Puxa, Soraya, realmente meu filho pediu tal coisa e eu falei não e eu achei que ele estava me enfrentando. Essa mãe foi, da rede social, a gente conversou, ela modificou a forma de enxergar essa situação. Isso foi depois, Aí foi já para uma conversa. E aí ela começou a deixar a filha andar essa uma quadra da escola. Fez bem para a criança e fez bem para o clima da casa. Eu passei por uma paciente assim também, porque ela queria ir na academia que ficava na mesma quadra da casa. Mesma situação. Ela queria ir para a academia sozinha, Então, não é que ela queria ir para a academia sozinha, ela só queria andar essa quadra sozinha. E aí a mãe falou não e ela encarou isso como enfrentamento, porque a filha falou, por que eu não posso? E aí elas começaram a brigar. E aí quando a mãe enxergou que aquilo não era enfrentamento, mas sim uma busca pela independência, tudo mudou. Então por isso que eu falei que nessa live vou tentar, pelo menos, te sensibilizar que algumas atitudes que eles tomam, os pais encaram como enfrentamento. Mas na verdade é uma busca deles por essa mudança de fase e que soa para o pai e para a mãe algumas vezes como enfrentamento. Só que na hora que os pais estudam sobre a adolescência e entendem que isso é um momento de transformação, é um movimento de transformação, eles encaram de outra forma. E aí a situação fica mais leve. Eu vou ler o terceiro exemplo e já leio aqui os comentários de vocês, tá? Vamos ver se o pessoal tá comentando, Esse aqui já é um desafio. Esse é um enfrentamento de verdade. Esse é um caso de um adolescente que começou a namorar uma menina um pouco mais velha. Então ela já tinha ambições diferentes dele. E ela queria que ele fosse vê-la de carro. E ele ainda não tinha idade para isso, para dirigir sozinho. E o que ela começou a fazer é cutucá-lo para enfrentar os pais. E numa certa noite, ele quase saiu de carro escondido dos pais. Então, nessa situação, ele enfrentou o pai pedindo o carro, ele pediu o carro e o pai explicou, não tem como, você ainda é menor, não pode, tá? Ele enfrentou dizendo, por que eu não posso? O pai não deixou e aí ele tentou mesmo assim escondido. Aí sim é um enfrentamento, tá? Então são situações diferentes. Eu queria que vocês conseguissem enxergar a diferença de um é uma busca pelo desenvolvimento, pela autonomia. O outro não. O outro é realmente enfrentar de uma forma imatura, sem construção, tá? Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário aqui de vocês. A Gláucia, faz tempo, hein, Gláucia? Boa noite. A Dai falou boa noite. A Josi falou assim, meu adolescente enfrenta a solidão, quer ficar sozinho e não tem vontade de sair de casa. Josi, aí é diferente do tema de hoje. Se você quiser me mandar uma mensagem, tá? Me manda uma mensagem explicando um pouquinho da idade do seu filho, o que está acontecendo. Eu vejo se produz um conteúdo para você. Minha filha de 15 comete erros e não se arrepende. Provoca e retruca.
Me dá um exemplo, Jace. Me conta uma situação para eu entender um pouquinho melhor. Você falou, nesse momento meu filho está ótimo. Você faz parte disso. Ai, muito obrigada, que comentário gostoso. Acho que eu vou ter até uma foto. Fui lhe ouvindo e pondo em prática. Vejo que estou indo no caminho certo. Gratidão. Que delícia! Nossa, que delícia esse seu comentário. Muito obrigada por esse incentivo. Vou até uma foto. Obrigada, Gláucia. Gostoso isso. A Lu falou assim, tenho filhos de 16, 20 e 23. Até que idade vai a adolescência? Lu, menina, que bênção. Teoricamente, a adolescência acaba aí no final dos 20, tá? 21 já não é mais. Mas existe uma frente que está tentando mudar isso. Por quê? Porque a maturidade do cérebro só finaliza aos 25. Então a gente até pode falar que a adolescência dá uma esticadinha até os 25, tá? Mas por enquanto, na teoria, até os 21, tá? Fernanda falou assim, meu filho, quando pedimos para sair dos eletrônicos, fica muito zangado e faz as coisas com raiva. E isso é um enfrentamento. Por quê? Porque ele quer fazer o que é gostoso. Então, na hora que eu tiro ele do que é gostoso, ele fica com raivinha e vai fazer as coisas com raivinha, tá? Mas faz parte. Então, a gente tem que dizer que realmente nem tudo a gente faz. Algumas coisas a gente acaba fazendo porque há necessidade, né? Meu sobrinho tem 13. O que é NN? Não soube. Darli, eu não soube o que é NN. Quer fazer nada. Talvez não quer fazer nada. Responde a mãe e sempre tem a resposta na ponta da língua. Conta pra mim um exemplo dele. A Mary falou assim, os meus 2 filhos, eu ia falar da igreja, levar à igreja, mas eles não querem. O que eu faço? Eles têm 13 e 16. Eu ia falar sobre isso. A igreja é uma situação muito delicada. Por quê? Eu, Soraya, acredito que a gente tem que trazer a religiosidade para o filho, tá? Eu acho muito importante essa base. Muitos falam assim, eu acho que o filho tem que escolher a religião. Concordo. Mas se ele for sem base, ele vai muito inseguro para a vida adulta. Então eu posso oferecer um suporte para ele e depois deixá-lo livre para escolher. Então eu acho importante trazer a religiosidade para dentro de casa. Mas eu percebo que muitos adultos jovens fogem da religião porque foram obrigados a frequentar a igreja por um certo período. Então é como se eles criassem uma aversão àquilo. Então eu encontraria um meio termo. Converse com eles e pergunte para eles o que eles achariam legal fazer. Filho, eu acho importante ter, então, e disso a mamãe não abre mão. Mas eu também acho importante você ter a sua opinião. Dê a escolha para ele, dele colocar o que ele quer, e não é o que ele quer que vai ser resolvido, mas sim o equilíbrio entre vocês. Mãe, eu preferia não ir. E a mãe prefere que ele vá todo dia. Então, por que a gente não pode fazer de 15 em 15 dias? Não sei. Entre no equilíbrio. Mas ouça a opinião dele. E ponha a sua opinião. Primeiro ouça a opinião dele, depois ponha a sua opinião. E entrem em conjunto numa decisão. Aí ele vai se sentir ouvido. E tudo muda na hora que o adolescente se sente ouvido. Tá? A Corina falou verdade. Pena que eu não sei qual.
A Lidy falou, você faz consulta online? Faço sim, Lidy. 99,99999% dos meus pacientes são online. Depois me manda uma mensagem, tá bom? Ferreira falou assim, a minha não quer depilar as axilas. E eu deixo de boa. Às vezes dá cheiro ruim, mas aí ela mesma cuida para amenizar. É isso aí. Eu acho que na hora que a gente deixa o adolescente livre, mas é um deixar livre explicando, tá? Então, filha, quer... Nossa, a Vivi também. Nossa, faz tempo que eu não vi a Vivi. Várias pessoas antigas reaparecendo. Vivi, tô vendo você aqui. Desculpa, perdi o foco. Na hora que eu deixo ele livre, mas explico que, olha, filha, mais pelo, é o que eu falei, vai ter mais odor, vai te dar mais trabalho. Quer? Faça isso. Com o tempo ela vai decidindo o que ela quer. Porque se eu ficar falando não, ela vai querer ter aquele pelo de qualquer jeito. Mais por estar sendo contrariada no que ela quer do que porque ela mesma quer. Então, de repente, ela experienciando, depois ela pode mudar de ideia ou não, né? Isabel Forno, que legal, uma Forno por aqui conosco. Tenho receio sobre tatuagens, que é definitivo. Isabel, eu tenho muito receio sobre tatuagens. Eu, na verdade, na minha visão espiritualizada da vida, eu não sou a favor. E como homeopata também a gente não é a favor, porque a gente sabe que aí o mecanismo de defesa fica muito concentrado ali na tatuagem, tá? Então, como médica, eu também não sou a favor. E concordo com a sua opinião, porque é definitivo. Então, muitos adultos que eu atendo hoje se arrependem das tatuagens que fizeram mais novos. Então, a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente gosta muito de uma coisa, depois a gente gosta muito de outra coisa, depois a gente gosta muito de outra coisa. Então, eu acho que tatuagem, para quem decide fazer isso, tem que ser um pouquinho mais velho para conseguir ter mais maturidade de escolha. Então, a gente até conversou agora, né? Que a maturidade do cérebro é só depois dos 25. Então, concordo com a sua opinião. Mas é uma opinião pessoal. Piercing. A Jaciara também me perguntou sobre piercing. Cai na mesma situação, né? Eu também não curto muito piercing, mas aí também é uma opinião pessoal minha, mas sou a favor de conversar com o filho. Filho, por que você quer pôr o piercing? Não ficar, né? Não vai pôr o piercing. Primeiro entende por que ele quer pôr o piercing. O que está por trás do piercing? Até tem um conteúdo voltado para esse tema, viu, Jace? Só de piercing. Então, eu convido os pais a primeiro perguntar para o filho por que você quer pôr um piercing e entender o que está por trás disso. É sempre o método POC. Soraya, sou nova aqui no canal, não sei o que é o método POC. Método POC é uma ideia que eu trago para vocês sempre entenderem o que está por trás daquela situação do filho. Soraya, meu filho quer pôr um piercing, então eu te convido a entender por quê. Método POC é P de porquê, para depois pensar o que fazer e como agir com o filho. Então, primeira coisa, sempre o porquê. Por que o filho quer pôr o piercing? Converse com ele, o que está por trás disso? E aí, entendendo o que está por trás disso, aí vocês decidem como agir. E não esquecer sempre sobre o piercing, de orientá-lo, como eu falei do pelo da axila, sobre a responsabilidade de cuidar, tá? Mas aí assiste o conteúdo de piercing que lá eu entro mais em detalhes, tá? Tem como é que chama aquele assim, carrossel também sobre isso, tá? Senão eu acabo desfocando, né? A Fernanda falou assim, o meu já fez isso e eu deixei. Talvez seja raspar a perna, não sei, o peito. Eu deixei. Fiquei só observando e foi só 1 ou 2 dias depois eu perguntei, só até aqui ele não pôde ir comigo. Deve ser escola? Pronto, voltou ao normal.
Fê, conta pra mim qual foi a situação. Legal, quero saber. O Fer falou oi. Luxins falou, eu já passei, mas aceitei numa boa. Só não sei qual das situações, né? Que a gente acabou trazendo muitos exemplos. A Mary falou assim, eu deixo os meus à vontade e não pego no pé deles. Mas não querem ir comigo em lugar nenhum. Convido para ir na igreja e lá vem eles para cima de mim com essa resposta que não vão. Eu sugiro fazer esse equilíbrio que eu falei, tá? Eu passei e deixei. Meu marido que acreditava ser enfrentamento. É isso aí, tá? Legal, Vivian. Então, conversar com o maridão, né? Mostrar para ele que algumas são enfrentamento, que nem eu falei do carro ali, né? Aquilo era um enfrentamento, né? As outras não. As outras são essa busca, né? Pela nova identidade. Muito gostoso isso. Meu filho não gosta de sair, a Lid falou. Lid, se você quiser que eu produza um conteúdo, me manda, tá? Depois uma mensagem contando uma situação e a idade do seu filho. Carla falou, o meu não quer ir comigo à igreja, nem a lugar nenhum. Carla, mesma coisa, tá? Entra aí num equilíbrio. Eu tenho uma postagem que tá fixada ali, por sinal, deu 3 milhões de visualizações. Então eu falo assim, meu filho não quer sair comigo, será que eu deixo ele em casa? Depois assiste esse conteúdo que eu acho importante, tá? Ele tá fixado lá nos meus Reels. E ó, 3 milhões de visualizações. Então é um tema que envolve muitas famílias, tá? A Mai falou assim, só de ir aos locais sozinhos acho super normal. Só instalar o localizador deve ser no celular, né? Dá para rastrear, gente. Rastrear o filho pelo celular é bom? Eu acho que depende. Depende se houver um equilíbrio e... como fala? Todos de acordo com aquela situação, tudo bem. Adolescentes são difíceis, a Lid falou. Lid, eu vou te dizer que eu adoro. Pior que eu adoro mesmo, viu? Ai. A Lu falou, e quando o caso é ao contrário, doutora? No meu caso, tenho que insistir para que eles tenham acompanhamento psicológico. Eu acho importante, mas eles não topam. É difícil. Depende da situação, Lu. Eu acho assim, quando envolve saúde e tá numa situação delicada, algumas situações os pais têm que agir. Se não tá muito delicado, aí é conversa, tá? Então aí depende do grau da situação. A Glócia falou, eu estava sumida só nas lives, ao vivo. Não estava podendo. Tudo bem, mas fico feliz com a sua volta. Fiquei feliz que você está aqui. E obrigada pelo elogio. Muito obrigada. A Cris falou, boa noite, doutora Soraya. Boa noite. A Lu falou, sobre tatuagem e piercing, eu combinei deles esperarem até os 18. Os 2 mais velhos desistiram, 20 e 23. Acho que deu certo. Muito bom, Lu. Meu filho tem 15 anos e eu não aguento mais as brigas por causa dos estudos. Eu tenho uma live, tenho acho que umas 3 ou 4 lives sobre isso que vão te ajudar. A Ana falou, boa noite. A Ali falou, minha filha de 13 anos é muito arteira. Hoje sujou todo o sofá de farinha de trigo, fiquei doida.
Ai, Li, desculpa, mas eu pensei que o meu sobrinho de 10 aprontou a mesma coisa que ontem. Ainda estão naquela transição, né? Eu fiz um vídeo disso sobre, acho que antes de ontem, né? Nos momentos eles querem ser adultos, mas em outros eles continuam sendo muito crianças, né? E foi a mesma história, meu sobrinho de 10 aprontou também aqui comigo. Acordos são ótimos, muito bom, Glaucia, obrigada. A Mari falou que vai assistir. A Cláudia falou, boa noite, o que você acha do adolescente de 15 anos tomando energéticos? Não sou a favor, Cláudia. A Lívia falou, o que eu faço? Meu filho de 15 anos não gosta de estudar, só tira notas baixas, não sei mais o que fazer. Tem uma live sobre isso, tá? Primeiro você precisa entender por quê. Método POC, mesma história que eu falei agora há pouco, tá? Por que meu filho está indo tão mal na escola? Não adianta ficar dando bronca, ficar brava, mudar ele de escola e não entender o porquê, o que está por trás disso. De repente tem alguma coisa muito importante que você não está enxergando e não valorizando, e ele está sofrendo com essa coisa, além de estar sofrendo a pressão de ter que passar de ano. Tá? Então eu tenho ou 2 ou 3 lives sobre isso, tá? Vão te ajudar. Meu filho tem 17 anos, tenho muita dificuldade em aceitar que ele saia. Chegue tarde, sou mãe muito preocupada, cheia de medo, e a gente acaba brigando. Cláudia ou Ana, não sei, né? Eu creio que vocês vão começar a brigar bastante, porque ele já tá entrando numa idade que ele vai buscar mais independência, porque ele tá chegando perto dos 18. Então eu te sugiro buscar ajuda profissional para você, para irem te orientando, tá? O meu não quer escovar os dentes, tomar banho é uma luta e tem 14 anos. Diniz, eu te sugiro persistir. Sempre depois eu vou. Ah, tá, entendi. Então, pera. Eu achei que ele nem respondesse. Então, aí existe também a busca pela independência, tá? Daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes da live, mas eu vou falar disso. Então, ele quer tomar a decisão dele. Ele quer decidir a hora que ele vai tomar banho, a hora que ele vai escovar os dentes. Então, eu costumo aqui dar essa liberdade para eles. Eu lembro eles, eu tenho 2 enteados adolescentes, né? Então, Lucas, até tal hora você precisa tomar banho. Então, por exemplo, sábado. A gente sempre recebe a família do meu marido de sábado aqui em casa. Então eu falei pra ele, até as visitas chegarem em casa, você tem que estar de banho tomado. Adivinha que horas ele tomou banho? Na hora que estou com a campainha. Ele teve a autonomia dele e cumpriu o combinado, tá? Então geralmente eles não querem cumprir naquela hora. Vai tomar banho agora. Ele fala, por que eu tenho que tomar banho agora? E aí começa aquela briga. Porque se eu quero que você tome banho, mas eu não quero tomar banho agora. Aí vira briga todos os dias. Então, se você tá brigando com o seu filho todos os dias, não tá normal. Não é saudável brigar todos os dias. Então, algumas coisas a gente pode entrar em acordos. E eu tô dando autonomia para ele escolher que horas ele vai tomar banho. Desde que eu ponha o meu limite. Então, eu falei ali para ele, até tal hora eu preciso que você tome banho. E dou essa autonomia para ele. Ele vai se sentir bem, ele vai se sentir importante. Por quê? Porque ele está escolhendo a hora dele tomar banho. E a gente não briga. Entendeu? A Cláudia falou, obrigada pela atenção. Eu também não concordo. Energéticos não é visto por mim como bebida para adolescente. Grata pela atenção. Cláudia, nem para adultos, tá bom? Nem para adultos. A Edna falou assim, boa noite, doutora. Quero muito fazer seu curso. Como faço? Tenho 2 filhas, uma de 18 e uma de 14. Edna, muito obrigada por esse seu comentário. Fico feliz que você queira fazer parte da nova turma. O meu curso é voltado para mães de adolescente,
Eu trago a ideia do método POC. Eu tenho uma live explicando como é que funciona o curso, tá? Então eu converso sobre todas essas transformações da adolescência. Explico então por que eles estão mudando, depois eu explico o que fazer e como fazer para lidar com essas mudanças. E eu tenho 3 aulas especiais que são as mais pedidas. Drogas, autoestima e daqui a pouco eu lembro a terceira, tá? Que são temas muito pedidos pelas mães. Puxa vida, como é que eu não lembro o terceiro tema? E aí o link fica ali na bio. Então tem a minha fotinho no Instagram, embaixo tem uns escritinhos, na última linha tem um link. Você clica ali no link e você é direcionada para essa página para adquirir, tá? Se você não conseguir chegar lá, me manda um direct que eu te mando o link mais facilmente, tá bom? Fico feliz. Eu também quero fazer o curso, a Cláudia falou. Meninas, se vocês quiserem me mandar uma mensagem, eu mando para vocês, tá? O curso é a partir... A Daniela falou... O curso, Dani, eu não sei se é a partir de que idade, né? Eu oriento para mães que têm filhos acima dos 8 anos, tá? De qual a idade do adolescente? Eu oriento acima dos 8 anos. Eu falei 8? Se não falei, é isso. A partir dos 8 anos, tá? Então agora eu vou dar uma pausa, volto aqui pro conteúdo da live e depois eu volto a ler o que vocês escreveram, tá? Então, por que, Soraya? Por que tem esse enfrentamento dos adolescentes? Porque ele tá buscando autonomia. Então, ele quer tomar as próprias decisões. Como eu estava falando agora há pouco. Então, ele quer decidir a hora que ele vai tomar banho. Ele quer decidir que roupa que ele vai usar. Que horas ele vai escovar os dentes. Que horas ele vai arrumar a cama. Então, a gente faz combinados aqui em casa. Até tal hora, eu quero tal coisa pronta. E eu deixo que eles escolham o horário. Tá bom? Então, são combinados. E esses combinados vão trazendo harmonia para casa. Tá? 2, eles testam o limite. Então, tem que chegar em casa às 10. Ele começa a chegar às 10h10. Depois ele começa a chegar às 10h15. Depois ele começa a chegar às 10h20. Porque ele vai testando até onde vai esse nosso limite. Tá? Então, faz parte aí da adolescência dar uma testadinha no nosso limite. Mas tudo faz parte de combinados, com consequências, tá? Limites 3. Expressão da individualidade. Então, nessa da expressão da individualidade que muitas mães acham que vem o enfrentamento. Tá me enfrentando, eu não quero que fique com pelo na axila, e ela quer, então tá me enfrentando. Então não é enfrentamento. Ela quer expressar a identidade dela de uma forma diferente. E aí ela te questiona por que ela não pode. Ou ele, né? O filho quer raspar a perna, o filho quer raspar o peito. Então é uma expressão da identidade, não é porque ele tá te enfrentando, tá? Então, esse foi o 3. 4. Esse é muito comum. Sempre ajudou aqui em casa. De repente, para. E aí eles começam a falar assim, não sou escravo. Por que eu tenho que arrumar a casa? Não sou escravo dela. Isso é muito comum na adolescência. Então, tem que explicar. Ele não é meu escravo arrumando a casa, mas eu também não sou escrava dele arrumando a casa. Todos moram na casa. Então, para que haja harmonia, cada um faz um pouquinho. Tá? Então, esse enfrentamento também é bem comum. Variação do humor. Então, como eles têm essa variação do humor, acorda de bem, depois fica de mal, acorda, depois fica de bem, depois fica de mal. Na hora que eles estão no de mal, eles acabam não aceitando algumas coisas que eles aceitavam até então. Então, por causa da oscilação do humor, em alguns momentos eles acabam ficando mais briguentos. E
E aí, como você está sabendo que existe essa oscilação, se você percebeu que ele está no momento de mau humor e que aquilo dá para dar uma relevada, por que não relevar em nome da harmonia da casa? E depois você dá um toque nele. Então, algumas situações dá pra gente relevar e perceber que ele não tá me enfrentando, ele só tá de mau humor. E por que eu não, né? Por que não deixar isso pra lá e depois comentar com ele? Pra pensar. Eles começam a se sentir injustiçados. Nessa fase, eles prezam muito pela justiça. E muitas vezes isso soa como um enfrentamento. Então, quantas vezes você nunca, né, não ouviu aí na sua casa? É injusto, isso é injusto, né? É uma frase muito usada pelo adolescente. E o 7, ele quer controlar a situação. Então, como ele está buscando pela autonomia, ele quer ter o controle. Então, ele quer ter o controle de que ele chegue, por exemplo, lá na escola sozinho. E aí, se o pai ou a mãe falam não, ele vai te questionar por quê? Por que eu não posso? E na hora que ele te questiona, ele não tá te enfrentando, ele só quer entender. Mas por quê? Por que eu não posso ir pro shopping sozinho? Por que eu não posso ir pra escola sozinho? Por que eu não posso namorar? Então ele quer entender aquela situação, não é mais só como era antigamente para criança que você fala não, não pode e pronto. Não, agora ele começa a querer entender aquela situação. E muitas vezes na hora que ele vem com o porquê para você, não é para, como assim porquê? Não é isso, ele não tá te enfrentando, ele quer, por quê, pai? Quero entender por que não. Tá? Então esse porquê não é maturidade, é entender a situação, não um enfrentamento. Tá bom? Eu vou ler aqui mais os comentários de vocês. A Edna falou, obrigada, doutora, seu conteúdo é maravilhoso. Obrigada, Edna, muito obrigada, aguardo sua mensagem, tá bom? A Rita falou assim, boa noite, não consigo ouvir, por que será? Rita, toca na tela, de repente tá bloqueado o som do Instagram, me dá um retorno. Rita, deve ser o seu aparelho, o áudio está... Ai, que bom, Simone, obrigada pela ajuda. A Cristina falou, cheguei agora. Cheguei agora. Qual é a história do energético? Meus filhos têm 10 e 6 e de vez em quando compro para eles porque inventaram de colecionar latinhas. Cris, só cuidado com o consumo, não é legal, tá? Mesmo porque não esqueçam que o energético é um precursor do uso do álcool, né? Até quando acontecem essas caramba, puxa vida, vamos lá. Até quando acontecem essas oscilações? Aqui meu filho já está com 15 e acho que está oscilando muito. Isso não existe idade, Elisângela, porque assim, cada adolescente entra na puberdade em uma idade. Tem alguns que entram mais no começo e outros demoram um pouquinho mais, tá? Mas essa oscilação é muito pior no começo, tá? Depois vai melhorando. Mas continua tendo. Eu tenho um tom de voz alto, a Cláudia falou, e isso incomoda ele. Me pede para falar baixo, me controlando agora, só Jesus. Cláudia, é um incentivo, né? É um incentivo para você ir mudando. Eu brinco não, isso é verdade. Os filhos são os nossos estímulos para nos tornarmos melhor.
Deixa eu só finalizar com a ideia de que, então, vamos entender essa ideia de que muitas vezes o filho só está buscando pela autonomia, pela independência, por se conhecer, por provar situações novas, como a do cabelo. Não, do cabelo eu acabei nem citando, né? Mudar o cabelo, raspar a axila, raspar a perna, raspar o peito. Ele está se provando para se conhecer e formar um novo adulto. E aí, na hora que ele te questiona por que não, ele não tá te enfrentando. Ou então, o por que não? Por que eu não posso ir para a escola sozinho? Por que eu não posso ir ao shopping? Muitas vezes ele tá te perguntando para entender aquela situação. E os pais acabam achando que ele tá enfrentando. Então, começa a observar melhor o seu filho, a entender o que tá por trás, o porquê dessa pergunta. Porque se você perceber que não, puxa, realmente era só um desenvolvimento dele. Então, você entendendo o que está acontecendo ali por trás, você vai reagir de outra forma e a harmonia da casa vai, né? E aí vocês vão encontrar uma harmonia em casa. Então, levem esse conceito que é importante. Se vocês estão brigando todos os dias, não tá normal. Alguma coisa tem que mudar. Tá bom? Eu vou ler aqui os últimos comentários e a gente finaliza. A Cláudia falou, estou passando na moenda com ele. A Elisângela falou, você tem me ajudado muito, muito obrigada. Obrigada, Elisângela, isso é muito importante para mim. Ficar sabendo disso é muito importante. A Carla falou, você nos ajuda muito, te agradeço demais. Obrigada, Carla. Oliveira falou, seus conteúdos têm me ajudado demais a entender determinados contextos. Olha que importante. Tenho crescido muito como mãe. Nossa Senhora. Isso aqui me arrepia até o último fio de cabelo. Eu preciso bater outra foto. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse comentário aqui é muito profundo para mim. Muito obrigada de coração. Acabou. Tá bom. Gente, muito obrigada por vocês dividirem a intimidade de vocês. Obrigada por participarem, por estarem aqui comigo. Obrigada pelos elogios. E para quem está chegando hoje, nova aqui no canal, todo dia tem conteúdo. Segunda-feira às 7h30 tem live. Quinta-feira às 8h tem live. Na quinta-feira eu trago o tema de segunda, só que eu trago uma mãe, peço para uma mãe participar aqui comigo. Então, quem já quiser participar, me manda uma mensagem. Quinta-feira vem aqui comigo ao vivo para a gente conversar. E conteúdos, lives, e quem quiser dar um passo além, conhecer mais o seu adolescente, tá entendendo que, puxa, realmente, quando eu entendo mais a adolescência, eu consigo entender melhor o meu filho, sei lidar melhor com essa situação e o equilíbrio e a harmonia do lar voltam a aparecer em casa. Então, se você quiser dar esse próximo passo, eu tenho esse curso voltado para o adolescente, o link fica lá na bio, que é embaixo lá da fotinho do Instagram, tem os escritinhos, aí tem um link, é só clicar lá no link que você é direcionado para o meu curso. Soraya, eu não sei o que é essa tal de bio, não sei onde fica isso, me manda um direct que eu te mando o link do curso, tá bom? Muito obrigada a todas, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.